Entenda, entenda. Venda não é e nunca será sobre você. Não é o que você gosta, o que você acha do produto, se aquele produto é bom para você ou não. É sempre sobre o cliente. É sempre sobre o cliente. E as grandes empresas, as maiores empresas, são as empresas que se arriscam a focar em pouquíssimos clientes. E ela tem uma comunicação tão direcionada que ela repele outros clientes. Pessoal, então vamos lá, vamos começar. Essa é a live 004 Descomplicando Vendas. Lembrando que nós estamos na série Fly Empresas, uma live por semana, todas as quintas, 20h45, da série Fly Empresas, a série que vai ajudar você que quer fazer a empresa decolar. Eu sou Leandro Maia, sou especialista em ajudar donos de empresa a fazer a empresa decolar. Então a live de hoje é Descomplicando Vendas. Nós vamos descomplicar esse mundo das vendas, quebrar alguns paradigmas, né? Principalmente quebrar alguns paradigmas e ensinar os fundamentos das vendas, os fundamentos necessários para aumentar as vendas. Simples assim, vamos descomplicar, focar nos fundamentos, quebrar alguns paradigmas, algumas crenças que impedem algum de vocês que tem empresa de vender mais, de aumentar as vendas diariamente, tá? Então, vendas, né? Vendas às vezes é o queridinho de muitos empreendedores, né? Muitos empreendedores, assim, amam vendas, gostam de vender, começaram a empreender através das vendas, né? Tudo começou para eles através das vendas. Só que para outros, né, ali existe medo, existe dificuldade, né? Para outros tantos ali existe medo e dificuldade de vender. Só que vendas é o motor da empresa, né? Vendas é o motor que faz a empresa arrancar, que garante que a empresa vá para frente, né? Que garante o fluxo de dinheiro dentro da empresa, garante o fluxo de pessoas, que garante o crescimento. Vendas é o motor de qualquer empresa. Então, é uma habilidade que toda empresa tem que ter, né? Vendas é uma habilidade que toda empresa tem que ter. Eu estou falando vendas aqui, mas é vendas e marketing, né? É a habilidade de atrair e conquistar clientes. É disso que nós vamos falar aqui. Nós vamos descomplicar esse mundo das vendas. Tá? Então, se você conhece alguém que é empreendedor, que tem medo ou dificuldade, né? Que é dono de empresa e tem medo ou dificuldade de vender, já compartilha aí, aproveita que a gente está no início. Nós vamos fazer uma live densa aqui, 1 hora de muito conteúdo. E 1 hora, 1 hora, porque 1 hora é o limite que o Instagram nos permite, né? Essa live de 1 hora aqui, então nós vamos fazer 1 hora de muito conteúdo. Vamos até as 21h45 aí. Então aproveita, compartilha aqui, ó, com 1, 2, 3 empresários, donos de empresa, que está precisando fazer a empresa crescer, ou que gosta de vendas também, então faz sentido ele estar aqui, né? Tem medo ou dificuldade de vender diariamente, certo? Você conhece alguma pessoa assim? Além de você, já compartilha, já manda para essa pessoa aí. Vamos lá. Então, antes da gente entrar no conteúdo aqui, antes da gente entrar, né, aprofundar aqui, passar pelos fundamentos das vendas, eu preciso que você entenda o seguinte, né? Eu tenho que te contar uma história, que é o seguinte, né? Se a gente for olhar milhares e milhares de anos atrás, centenas de milhares de anos atrás, na verdade, os primeiros homens que viveram sobre a Terra, hoje onde é a região da África Central, né? Na época, os continentes eram juntos, né? Eram todos juntos. Então, os primeiros homens que viveram sobre a Terra viveram na África Central. E todo mundo, e o que muita gente sabe, que esses homens, né, eles migravam de região em região. Essas pessoas migravam de região em região, lá nos primórdios, e eram conhecidos como nômades. E até aí todo mundo, tudo bem, né? Até aí todo mundo sabe que os nômades eram aqueles que migravam de uma região para outra, depois para outra, depois para outra. Isso, né? Até aí todo mundo sabe. Só que o motivo deles fazerem isso, migrar para região, às vezes passa de ser despercebido. O motivo é que eles acabavam com os recursos de uma região, extraíam, exauriam todos os recursos daquela região, depois iam para outra. Nessa outra região, eles acabavam com os recursos novamente, depois iam para outra. E quando foi, né, que isso mudou e eles conseguiram escolher em qual região ficar? Foi quando eles passaram a conhecer os fundamentos do cultivo, né, quando eles entenderam como cultivar o próprio alimento, como cultivar os próprios recursos, né, entenderam os fundamentos, para que eles conseguissem fazer isso em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, isso fez com que os nômades passassem a ficar em locais fixos, né, cultivando os recursos.
E isso, trazendo para o mundo das vendas, né, se você pensar, né, muitos empreendedores, muitos donos de empresa têm a visão que venda é fechar, né, você fecha uma venda. Só que não, na verdade é ao contrário, venda é abrir, você está abrindo, iniciando, venda é o início, tá certo? Então, se você tem uma visão parecida com isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar essa visão para a gente entrar nos fundamentos para conseguir aumentar as vendas. Beleza? Então é o seguinte, né? O que você já começa a entender? Que se você começa a pensar coisas do tipo assim, que primeiro você tem que escolher o seu produto, depois você vai ter que vender, depois você vai achar os clientes para o seu produto, ou então achar que cliente só quer preço, né? Ou então achar que é errado lucrar demais, né? Achar que a pessoa que está comprando de você está te fazendo um favor. Se você acredita em coisas desse tipo, isso são crenças limitantes em relação ao seu negócio, são crenças limitantes em relação às vendas. Crenças que vão te impedir de vender mais, né? Tem que mudar essa visão, porque senão o que vai acontecer? Vai ficar focando só no produto, nas suas percepções sobre o produto, nas suas percepções sobre as vontades dos clientes, né? Vai focar em só guerra de preço com o concorrente, guerra de preços, não aumenta o preço, não foca em geração de percepção de valor. A prática do desconto vira só a única estratégia de aumento de vendas. Ah, quero vender mais, desconto. Quero vender mais, desconto. Né? Aí guerra de preços e desconto juntos. E não foca em percepção de valor. Então, se você tem essas crenças, alguma dessas crenças sobre vendas, né? E essa é muito comum, você achar que quando você está vendendo para a pessoa que compra está te fazendo um favor. E não é, nós vamos ver aqui por que não é. Essas crenças, o que elas geram? Né? Você vai derrubando preço, prejudicando a saúde financeira, prejudicando o lucro, prejudicando o caixa. Você começa a atrair ou até educar somente os clientes que querem preço. Aí os clientes passam a querer só preço por causa da sua visão sobre vendas, né? Aí vem o quê? Falta de constância de vendas, medo de não vender no mês seguinte, porque não tem previsibilidade, né? Aí o medo de vender te trava nos investimentos, te travar nos investimentos, te trava no crescimento. Então, essa visão errada sobre vendas, essas crenças limitantes sobre vendas, e nós vamos tratar elas aqui com conhecimento, isso te impede de vender diariamente. Isso te impede de vender cada vez mais e te impede de fazer o seu negócio crescer, né? Vendas é o motor da empresa. Então, o que nós vamos fazer aqui é descomplicar, né? Primeiro passo para quebrar esse ciclo das crenças, da visão errada sobre vendas, dessas decisões e ações erradas sobre vendas e dessa falta de resultado de vendas, o primeiro passo para quebrar esse ciclo e mudar isso é o quê? Conhecimento. O conhecimento vai mudar suas crenças, vai mudar suas decisões e ações e vai mudar seus resultados. Tá certo? Isso que nós vamos trazer aqui, conhecimento sobre fundamentos de vendas, né? Não é conhecimento de praticar desconto para vender mais, de focar em vender mais só aumentando o time de vendas, né? Você quer vender mais? Contrata mais vendedor, baixa preço. Contrata mais vendedor, baixa preço. Só focando nisso. Aí começa a estudar, preciso mais de conhecimento. Aí começa a estudar, o que vai estudar? Funil de vendas, spin selling, tráfego, lançamento, perpétuo, cross-selling, upselling, receita previsível, enfim, tudo isso é importantíssimo. Tudo isso é importantíssimo. Mas você estudar isso sem ter uma base forte, uma sustentação desse conhecimento, você vai estar colhendo detalhes ali sem saber usar isso, sem ter conhecimento aprofundado sobre vendas. Tem até a árvore do aprendizado, o Elon Musk fala muito sobre isso. A árvore do aprendizado é como se as folhas da árvore fossem os detalhes, as ferramentas e técnicas, né? Os galhos fossem as táticas, as abordagens, os troncos fossem os conceitos-chave, as estratégias, e as raízes são os fundamentos, né? As raízes são os fundamentos que sustentam todo o conhecimento. E fundamento, você conhecer fundamentos, você gera resultados no longo prazo. Técnica e ferramenta é resultado de curto prazo. O fundamento ele é atemporal, ele funciona hoje, funcionava ontem e vai funcionar amanhã. E em qualquer situação, em qualquer contexto, você conhecer fundamentos de vendas, você consegue vender em qualquer negócio, porque você entende fundamentos, você entende os conceitos chaves que geram vendas, né? Então, o fundamento é essa verdade atemporal.
é o que nós vamos focar aqui, né? A diferença é que alguém que conhece técnicas e ferramentas somente e alguém que conhece fundamentos é como se fosse o cozinheiro e o chefe. O cozinheiro, ele pega uma receita ali e ele segue a receita ali, tintim por tintim, gera resultado. Ficou bom o negócio. Pega outra receita, segue ali, segue, gera resultado, o negócio fica bom. Só que aí um dia falta ingrediente, um dia a temperatura está diferente, o fogo está diferente, e ele não sabe o que fazer. Já o chefe, ele sabe improvisar, sabe criar receitas, criar processos, né? O chefe, ele entende os fundamentos e cria suas próprias estratégias, as próprias receitas, os próprios processos, as próprias técnicas, né? Improvisa e gera um resultado sempre excelente, né? Essa é a diferença de conhecer os fundamentos. E a gente consegue muito descomplicar vendas falando de fundamentos, a gente consegue descomplicar e muito e reduzir alguns fundamentos. Por quê? Porque vendas, existem dois componentes, né, principais que estão presentes em 100% das transações de vendas do mundo, de compra e venda do mundo. Tem dois componentes principais que, se você entendê-los, você melhora o seu processo de venda, suas técnicas de vendas em qualquer situação. Os dois componentes são pessoas e tomada de decisão. Pessoas e tomada de decisão. Isso está presente em qualquer processo, qualquer transação de compra e venda. Então, você entender de pessoas, entender de tomada de decisão e correlacionar isso com vendas, aí você domina os fundamentos. Aí qualquer estratégia que você pegar para fazer, qualquer técnica, qualquer ferramenta, tudo você vai estar bem guiado, sustentado por uma fundamentação forte, né, sólida. Então, às vezes você já está pensando, não, mas é sério isso? Eu não preciso só entender do meu produto e fazer tráfego, enfim, e atrair mais clientes e vender cada vez mais e praticar descontos? Não, não é só isso. Você tem que entender, dominar os fundamentos das vendas. E nós vamos falar aqui de 7 fundamentos que, quando dominados, quando conhecidos e dominados, você vai conseguir aumentar suas vendas em qualquer situação, né? E vendas é, como a gente falou, é o motor da empresa. Toda empresa tem que ter habilidade, competência e conhecimento sobre vendas. Tá certo? Então, para a gente começar aqui, a gente falou que os dois principais componentes são pessoas e tomada de decisão. E pessoas, né, para a gente começar, a gente tem que entender o que move as pessoas. O que move essas pessoas? O que as pessoas querem no dia a dia? Por que as pessoas fazem o que fazem, decidem o que decidem, são o que são, né? E aí eu vou trazer um conceito aqui que é muito falado pelo Tony Robbins. Tony Robbins é a maior autoridade de programação neurolinguística do mundo, treinador comportamental de muitos famosos dos Estados Unidos, Oprah, Barack Obama, Kobe Bryant, dezenas e centenas de famosos dos Estados Unidos, é uma autoridade sobre PNL no mundo. E ele fala muito de um conceito que é o seguinte, né, que tem uma força que governa todas as decisões e todas as ações das pessoas. E essa força, né, pessoas estão sempre em busca de o prazer ou de afastar de uma dor, né, evitando dor ou buscando prazer. Sempre, pessoas estão sempre evitando dor e buscando prazer. Ou seja, né, a gente pode simplificar isso e dizer que pessoas estão sempre em busca de benefícios. Sempre em busca de benefícios. Tudo que fazem, as pessoas estão em busca de benefícios para elas mesmas. Sempre pessoas estão em busca de benefícios. Então, né, você, quando for comunicar com o seu cliente, em qualquer que seja a situação, seja na oferta, na abordagem, no processo de conversão, na marca, no tráfego, nos anúncios, sempre fale primeiro o que interessa o cliente. Você vai falar primeiro o que interessa o cliente, que ali, né, por pessoas estarem sempre em busca de benefícios, você vai falar primeiro o que interessa o cliente. Aí você ganhou a atenção dele, porque você está falando algo que é um benefício na visão dele. Então, esse é o fundamento número 1 para entender de vendas. É entender que pessoas estão sempre em busca de benefícios. Sempre. E para elas mesmas. Então, quando você tenta vender alguma coisa para uma pessoa, quando você tenta fazer uma abordagem, quando você tenta fazer um tráfego, você tem que estar falando primeiro que aquela pessoa quer ouvir. Primeiro uma coisa que interessa a ela, né? Esse é o primeiro fundamento. E, às vezes, né, você vai começar a se perguntar, mas o que interessa? Né? Em que as pessoas se interessam?
o que que é? Vou falar, tudo bem, vai falar, mas o que que é essa coisa que as pessoas se interessam? E eu vou te falar primeiro o que que não é, né? O que que não é. Pessoas, né? Seu cliente, no caso, ele não quer o seu produto ou serviço. Ele não quer seu produto ou seu serviço. Ele não está interessado no seu produto ou seu serviço. E Steve Jobs conhecia bem esse conceito, tanto que no primeiro lançamento, né, o lançamento do primeiro iPod, na hora de apresentar o produto, era uma coisa revolucionária ali. Ele podia falar tantos gigabytes de memória, enfim, podia falar dezenas de características do produto ali. O que que ele vira e fala? O que que Steve Jobs fala no lançamento do iPod? Ele fala assim: 1000 músicas no seu bolso. 1000 músicas no seu bolso. Não falou nada sobre iPod e características técnicas do produto. Por quê? Porque ele sabe que ninguém queria um iPod por querer um iPod. Queria um iPod porque o iPod gera um benefício. Música, na visão do cliente dele, é um benefício, né? Então, o que que ele falou? Primeiro, falou dos benefícios, né? A linguagem universal para conversar com os clientes é benefício. Você vai sempre colocar os benefícios primeiro, porque esse é o fundamento do número 2, que ninguém quer o seu produto ou seu serviço, e sim o benefício gerado por ele. E entender isso muda a visão do seu negócio, porque você vai falar do seu produto para o cliente ali, aí você fala: não, mas como assim você não está achando isso aqui caro? Essa mesa cara, essa mesa é de sucupira. Sucupira, você conhece sucupira? Sucupira é uma madeira excelente, como assim? Aí você teria que ter falado dos benefícios, ter falado o tempo que a sucupira dura, o que que ele vai poder, quantos jantares em gerações de família ele vai poder fazer naquela mesa de jantar. Você tem que colocar a perspectiva dos benefícios, e não somente características. A gente que é empreendedor, você que tem um produto, vende esse produto, vende serviço, sofre de um mal, que é a maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento, você conhece tanto daquilo ali, ou sabe claramente qual o benefício que aquilo gera, que você acha que todo mundo sabe. Você acha que seu cliente, que todos os seus clientes sabem. E às vezes ele até sabe, mas lá no fundo, tem que falar a linguagem dos benefícios para ativar isso, esse interesse no cliente, né? A maldição do conhecimento é um teste que você pode fazer para verificar como isso funciona. Você mentaliza uma música na cabeça, por exemplo, parabéns para você. Você fala com uma pessoa assim, fala: olha, eu vou batucar uma música na mesa aqui, e você tem que adivinhar qual que é. E a música está passando ali claramente na sua cabeça, e você vai batucando a música. A outra pessoa não vai adivinhar, em 2% das vezes a pessoa vai adivinhar, porque a música não está na cabeça dela, só está na sua. E quando às vezes você está falando para o seu cliente sobre o seu produto, é exatamente isso que você está fazendo. Você está olhando para o seu produto ali, fala uma característica técnica dele, uma característica do seu produto ou seu serviço, o cliente fica olhando assim, fala: e aí, né? Por que eu deveria pagar a mais por isso? Você tem que falar qual benefício, qual transformação essa característica vai gerar para ele. Primeiro, fale dos benefícios, primeiro fale da transformação, para depois falar de características, né? Isso baseado no segundo fundamento para aumentar vendas, que é que ninguém quer o seu produto ou serviço, e sim o benefício gerado por ele. Esse é o fundamento número 2. E aí, né, você começa a perguntar: mas como assim meu produto gera benefício para outra pessoa, né? Qual benefício meu produto gera para o cliente? Aí, para você entender isso, você tem que entender o papel da sua empresa, em primeiro lugar, né? Qual é o papel da sua empresa? Você tem que entender a sua empresa, né? Você tem que entender que o trabalho humano, o trabalho realizado por sua empresa, ou o trabalho realizado por qualquer empresa, ele só existe para suprir necessidade de pessoas. Pessoas precisam sobreviver, né? Os seres humanos precisam sobreviver, seu cliente precisa sobreviver. E esse sobreviver, né, com o passar dos anos, o mundo foi ficando mais seguro, né, não tem nenhum javali correndo na nossa direção mais, o mundo foi ficando mais seguro e mais moderno, né? Então essas necessidades de sobrevivência nos fez querer mais, né? Hoje o ser humano, e o seu cliente no caso, além de querer comer, se hidratar, descansar, ele quer se locomover, se educar, ser bem tratado, ter conforto, socializar, se entreter, enfim, aumentar a autoestima, aumentar confiança, né? Os seres humanos têm essas necessidades. E o trabalho do homem e o trabalho de qualquer empresa só existe para suprir essas necessidades.
só existe para prover esses benefícios. E prover esses benefícios que suprem a necessidade de outras pessoas é o gerar valor, né? O famoso geração de valor. Gerar valor, né, para o cliente é suprir uma necessidade, é prover um benefício. E sabe o que é mais louco disso? O mais louco disso é que quando alguém provê um benefício, gera valor para outra pessoa, essa pessoa te dá dinheiro em troca disso, né? Essa pessoa te dá o dinheiro em troca disso. Aí surgiu a venda, né? É o trabalho provendo um benefício para suprir uma necessidade, e a pessoa dá dinheiro em troca, né? O dinheiro virou a moeda de troca. Antigamente eram outras moedas. É sempre uma troca. Hoje a troca é por dinheiro. Então, venda não é favor. Se o cliente não compra de você porque ele está te fazendo um favor, e você não tem que ter medo de vender porque você acha que você vai ser mal visto. Não, venda é uma troca, é sempre sobre uma troca. É você provendo benefício, você gerando valor, e o seu cliente te dá dinheiro em troca. O dinheiro é a moeda que é utilizada hoje para fazer essa troca, certo? Então, perceba, né? O seu produto provê um benefício, tira o cliente de uma situação atual, né? Ele está numa vida dele ali, ele quer melhorar um pouco a vida dele. Aí seu produto é o veículo, seu produto não é o fim. Ele não compra o produto, ele compra o benefício que seu produto vai gerar. E quando o benefício supre uma necessidade, aí acontece o que? A transformação. Acontece a transformação. Você gerou valor para aquele cliente e acontece a transformação. Então, esse fundamento número 3 aqui, o fundamento número 3 é venda, né? Vender é melhorar a vida do seu cliente. Vender, quando você está vendendo para o seu cliente, você tem que se sentir feliz, realizado, porque você está melhorando a vida dele. Entenda isso como uma troca. Não entenda que ele está te fazendo um favor. Né? Vender é gerar valor, prover benefício, suprir necessidades, gerar transformação. E se você acha que as pessoas estão fazendo um favor para você, ou se sente um pouquinho mal de cobrar um pouquinho mais caro, o que está acontecendo? Você não está tendo confiança ou segurança de que seu produto vai gerar essa transformação. Né? Às vezes você não tem a clareza de qual transformação é, você tem que encontrar, ou adaptar até encontrar, ou às vezes você não tem a segurança que ele vai gerar essa transformação. Aí, se você está passando por isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você tem que sentir, né? Tem que encontrar essa forma de prover transformação, de gerar valor através do seu produto, do seu serviço. Tá? Encontrando isso, como que você vai agir? Você vai ter confiança para vender, você vai ter desapego para vender, uma pitadinha de desapego. Você vai ter confiança que você está vendendo, vai gerar transformação, vai gerar valor para aquele cliente. Confiando nisso, você consegue um pouquinho de desapego ali, porque você vai entender que se o cliente não comprar, não é entender, você tem que sentir, né? Você tem que melhorar seu produto a ponto de sentir que se o seu cliente não comprar, é pior para ele. Ele saiu mais perdendo, porque aquilo ia realmente melhorar a vida dele. E se ele compra, ele foi o beneficiado. Você tem que sentir que quando ele compra de você, ele está sendo mais beneficiado que você que recebeu o dinheiro. Se você não está sentindo isso, você não está confiando na transformação entregue ou não está tendo clareza da transformação entregue. Então, né, esse é o terceiro fundamento aqui. Vender é melhorar a vida do seu cliente. Tá? Simples assim. Aí, você já começa a pensar assim, né? Bom, tudo bem, né? Já entendeu. Mas o que vai fazer o cliente decidir comprar? Né? Por que o cliente vai decidir comprar ou não? Né? Por que tem cliente que compra? Por que tem cliente que não compra? Porque às vezes é mais fácil vender, às vezes é mais difícil. Aí, para entender isso, você tem que entender o seguinte, que todas as decisões, a decisão de venda, assim como todas as decisões, ela é tomada como se fosse uma balança, né? Como se fosse uma balança. E de um lado tem o custo, de outro lado tem o benefício. Simples assim, custo-benefício. Tudo é colocado numa balança. Então, qual que é o custo dessa compra, né, na visão do cliente? Qual que é o benefício dessa compra? E aí, né, na compra, o benefício é o valor que ele recebe. O custo é o que ele paga, é o preço, é o tempo, né, é os recursos que ele investe. O tempo, né, o tempo que ele leva para comprar faz diferença em uma decisão. Às vezes um cliente vai comprar um carro pelo mesmo preço e tem um carro de pronta entrega e tem um carro para daqui a um ano. Às vezes ele pagaria muito mais caro para ter o carro de pronta entrega, né?
O tempo é um recurso que investe, mas aqui vamos nos ater mais ao preço, né? O preço é o principal recurso que o seu cliente investe. E ele põe isso na balança com o quê? Com o valor. Ele, opa, tanto de preço, tanto de valor aqui. Tanto de preço, tanto de valor. Então, basicamente, para ele decidir comprar, para acontecer uma decisão de compra, basicamente, ele vai pôr na balança, olha, o valor é maior que o preço, vou comprar. E quanto mais desproporcional, quanto maior essa desproporcionalidade entre valor e preço, maior o desejo de compra. Nós vamos falar um pouquinho de desejo de compra mais para frente. Mas aí é o fundamento número 4. O valor entregue deve ser maior do que o preço. O valor entregue deve ser muito maior do que o preço, né? Para a gente entender isso mais claramente, tem uma teoria muito louca que fala sobre geração de valor, que é o seguinte: imagine comigo aqui, alucina comigo aqui, imagine se resetar toda a distribuição de dinheiro do mundo. Deram um reset, resetaram toda a distribuição de dinheiro do mundo. Deus apertou um botãozinho lá, resetou. Aí todo mundo no dia seguinte passou a ter a mesma quantidade de dinheiro. E na teoria tem até um valor lá, não sei se é 80 mil, 110 mil dólares, uma coisa assim. Todo mundo passa a ter a mesma quantidade de dinheiro no mundo. E diz essa teoria que em um ano, aproximadamente um ano, o desequilíbrio econômico se restauraria, ficaria muito próximo do que era antes. Muito próximo do que era antes. Porque algumas pessoas, no dia seguinte, iam pegar esse dinheiro e ia comemorar, né? Iam aproveitar a vida. Outras pessoas gerariam valor para aquelas que queriam comemorar. E ele ia vender o churrasco, e ele ia vender o champanhe, e ele ia vender os passeios. Né? Outras pessoas fariam isso. E que pessoas? As pessoas que têm a visão de geração de valor. As pessoas que estão interessadas e focadas em melhorar a vida das outras pessoas. E o que acontece? Né? O dinheiro, o fluxo do dinheiro, ele vai na direção das pessoas que geram mais valor. Então, quando você está vendendo, se você estiver gerando mais valor do que estiver vindo de dinheiro para você, o dinheiro vem na sua direção. Você tem que estar sempre focado em gerar mais valor. Né? O dinheiro flui na direção de quem gera valor. Até o termo no inglês, né? O inglês não é ganhar dinheiro, né? Win money, não é win money. O win remete a jogo, remete a sorte. Em inglês o termo é earn money. Eu já vi até o Vitor Damaso falando isso. O termo é earn money. Earn é de merecer. Né? Você merece receber aquele dinheiro, porque você gerou valor primeiro. Então, o fundamento número 4 é o valor entregue precisa ser maior que o preço. Simples assim. Então, você vai ter que estar focado em estar gerando valor para o seu cliente. E se começou a ficar meio confuso essa história de preço e valor, a gente vai para o fundamento número 5. Porque, né, muita gente já sabe mais ou menos a diferença, mas preço e valor não é a mesma coisa. Não é, não é a mesma coisa. Preço e valor não é a mesma coisa. A gente pode... A melhor definição que eu já ouvi sobre preço e valor foi do Warren Buffett, um bilionário filantropo que empreende há mais de 70 anos. E entre muitas lições que ele já deu, ele falou a melhor definição que eu conheço sobre preço e valor. Né? Que preço é o que se paga, valor é o que se leva. Né? Então, o que o cliente paga é o preço. O que ele leva, que é o que ele recebe, os benefícios da transformação, é o valor. Né? Perceba, o preço ele é exato, preciso, tangível, é um número. Você vê ele, você tem a certeza do qual é o preço. O valor, não. O valor é uma percepção. Né? Então, sabendo que o preço é exato e o valor é uma percepção, você vai agir com base nesse quinto fundamento, você vai estar focado em percepção de valor. O foco não é somente sobre gerar valor. O foco é também sobre percepção de valor. O fundamento número 5 é que preço é o que se paga, valor é o que se leva. E aí, entendendo isso, a gente começa a entender sobre percepções. Né? Perceba que eu estou falando sobre percepções. A gente está falando de algo exato, preciso, tangível, não tem erro, né? Todo mundo tem a certeza de qual é o preço. Estamos comparando com percepções. E aí a gente remete para o funcionamento disso na tomada de decisão. O preço, ele atinge o racional. Ele atinge o racional do cérebro. Por ser preciso, ele atinge o racional. O valor atinge o emocional. Só que, né, e quando a gente fala
racional e emocional, o racional é o córtex neofrontal, a parte frontal do cérebro. O emocional é o sistema límbico. E é o emocional que toma todas as decisões, sempre. As decisões são tomadas em nível emocional e justificadas em nível racional. A partir do emocional, a gente decide e gera um desejo de compra, né? O seu cliente, o desejo é despertado em nível emocional, e as objeções ou justificativas, né? Porque ou tem desejo, surge o desejo. Ou ele justifica esse desejo em nível racional, ou ele tem objeções em nível racional. Ah, não vou comprar por causa disso, disso, disso. Ele explica ali, mas a decisão foi emocional. Ele busca uma justificativa racional ali para tomar aquela decisão. E percepções é uma coisa puramente individual. Percepções são construídas com base em sistemas de regras e valores de cada pessoa, com sistema de crenças, com experiências que aquela pessoa já viveu, memórias que aquela pessoa já viveu, até o estado emocional influencia na percepção sobre algo, na percepção de valor. Então, por exemplo, se você tem um cliente que ele valoriza, ele tem um valor forte de saúde e bem-estar. É um valor dele, para a vida dele, ele valoriza muito saúde e bem-estar. E aí, esse tipo de cliente, ele está mais disposto a pagar por produtos de saúde e bem-estar, ou academia, ou algo do tipo, do que outro que não valoriza saúde e bem-estar. Porque para ele, algum produto, algum serviço nessa área tem mais valor. Então, a percepção de valor dele, por causa do valor dele de saúde e bem-estar, é maior do que aquele que não valoriza. Então, regras e valores fazem diferença nas percepções. E aí tem sistema de crenças também. Então, por exemplo, uma pessoa, né, um cliente seu, que acredita que, por exemplo, sobre comida. Tem gente que tem crenças sobre comida. Fala assim, eu economizo com tudo, menos com comida. Tem gente que tem essa crença. Essa pessoa está mais propensa a gastar valores maiores com comida. Aprecia um restaurante caro, aprecia uma boa comida, né, uma comida diferenciada. Tem pessoas que não, que tem um teto ali de quanto paga por comida. E tem pessoas que têm crenças sobre outros produtos também. Falar, não pago mais de R$ 500 num tênis, não pago mais de R$ 300 num tênis, não pago mais de R$ 3.000 no celular. E o que acontece? Essas pessoas não pagam mais do que esse valor, porque é uma crença que ela tem. E essa crença influencia a percepção de valor dela sobre algo, sobre um produto ou um serviço que, no caso, você pode vender. Né? Então, experiências também influenciam a percepção de valor. Então, por exemplo, um sucesso anterior de um cliente, ou uma má compra de um cliente. Não? Às vezes você tem um produto, você vende sapatos. Aí você tem uma cliente que já comprou um sapato um dia, aí ela usou esse sapato por 5 anos, amava o sapato, amava, não tirava do pé, durou 5 anos, gostava muito e pagou R$ 80. Então, na cabeça dela, opa, por R$ 80 eu consigo comprar uma coisa excelente. Aí você vai ver um sapato de R$ 400, ela, putz, mas eu tinha um sapato, eu gostava tanto dele e era R$ 80. Então, assim, as experiências que o cliente já viveu também influenciam na percepção de valor sobre algo, pesa na balança do valor e preço e pode influenciar na decisão de compra ou não compra. Né? As memórias do cliente também. Alguma memória, às vezes nem é algo que ele viveu. Por exemplo, eu consigo trazer até uma experiência minha. Eu tenho uma memória que não sei de onde vem, eu vi alguma vez, eu ouvi que um voo fretado é por volta de 30, 40 mil reais. Né? Um voo nacional fretado é por volta de 30, 40 mil reais. É uma memória que eu tive, que eu tenho, ouvi isso em algum lugar. Nunca precisei de um voo fretado, mas se um dia eu precisar, e quando eu for cotar, me falarem 10 mil reais, eu vou falar assim, 10 mil reais, só isso? Pago. Porque na minha memória, isso tem mais valor do que 10 mil reais. É uma memória. Agora, se for 100 mil reais, já vai ser mais caro do que a memória que eu tenho na minha cabeça, da informação que eu tenho gravada na minha memória. Ou seja, né, as memórias do cliente também influenciam na percepção de valor, na tomada de decisão da compra ou a não compra. Né? E o mais louco é que até o estado emocional da pessoa influencia na percepção sobre algo. Até o estado emocional. O nosso corpo, quando ele está e o do seu cliente, no caso, quando ele está no estado emocional mais eufórico, mais entusiasmado, mais feliz, ele está mais aberto. Né? Ele está mais aberto a coisas novas, está mais ousado, está mais aberto a arriscar. Quando o corpo
assusta, ele entra no estado emocional de surpresa, o corpo muda. A sobrancelha levanta, os olhos arregalam, assim, até a boca abre, assim. Então, entra no estado emocional de surpresa, porque tudo é novo, está mais propenso a aprender coisas novas. No estado emocional de raiva, o corpo muda também, os ombros enrijecem, o olho fecha, porque foca em alguma coisa só. Então, nesse momento, tá mais fechado para ideias, tem mais certeza do que aquilo que acredita é o correto. Né? No estado emocional de raiva, o seu cliente tem mais certeza do que aquilo que ele acredita é o correto. Então, se ele tiver um dia ruim, está passando um dia ruim, está com raiva, ele vai ver um negócio ali, ele tem uma crença, você não vai conseguir gerar percepção de valor. Agora, se ele está num estado emocional diferente, a coisa já pode mudar. Então, entenda, né? Decisões são puramente emocionais, estado emocional, crença, sistema de regras e valores, experiência, memórias, tudo isso influencia na percepção de valor, que influencia na balança preço-valor, que influencia na decisão de compra ou não compra. Né? Então, assim, o que você já começa a perceber? Né? Já começa a perceber que, dito tudo isso, né, a gente conclui que o quê? Que o desejo de compra, para gerar desejo de compra em alguém, isso é gerado de forma direcionada. De forma direcionada. Você tem que saber com quem que você está falando. Você vai escolher em quem você quer gerar esse desejo, né? Quem você quer gerar esse desejo, e vai personalizar a sua comunicação. Porque você tem que falar sobre benefícios, tem que falar que algo interessa aquela pessoa, um benefício, uma geração de valor para aquela pessoa. Você tem que falar, tem que saber das memórias e experiências dela, então você vai fazer uma comunicação direcionada e personalizada para gerar desejo de compra. O desejo de compra ele é gerado de forma direcionada. Não é possível gerar desejo de compra em todas as pessoas, porque pessoas têm sistema de regras diferentes, valores diferentes, crenças diferentes, memórias, experiências. Né? Você tem que encontrar os pontos em comuns aí e escolher para quem você quer gerar valor. Né? Lembrando que o desejo de compra ele é gerado principalmente, como eu falei no início, principalmente pela desproporcionalidade entre preço e valor. Então, quando o valor está muito superior ao preço, gera uma desproporcionalidade ali, às vezes a pessoa até cai em golpes. Todo mundo, talvez você conheça a história de alguém que caiu num golpe de pagar tanto e receber tanto, ou de comprar alguma coisa que era falsificada por um preço baixíssimo. Para comprar um iPhone por R$ 500, a pessoa fica cega, porque tem uma grande desproporcionalidade de preço e valor, o desejo de compra fica altíssimo e a pessoa compra. Né? Então, a desproporcionalidade de preço e valor gera desejo de compra. Só que, além disso, outra coisa que gera desejo de compra é a distância entre a situação atual e a situação desejada do seu cliente. Né? O quanto o seu produto ou veículo, ou serviço, né? O quanto ele vai ser o veículo para melhorar a vida do cliente. Quanto maior for essa distância, mais desejo de compra surge. Chega um ponto que já é tão longe que seu cliente começa a não acreditar ou não saber da possibilidade de ter tal transformação com o produto ou serviço. Né? Então, o que algumas empresas fazem? Fazem produtos, vários produtos, né? Um que leva ele do ponto A para o ponto B, outro produto que leva do ponto B para o ponto C, e vai fazendo cross-selling, upselling, recorrência, né? E vai evoluindo o cliente, melhorando a vida dele passo a passo. Né? Então, essa distância também gera desejo de compra. Né? Esse é o fundamento número 6, que o desejo de compra é gerado de forma direcionada. Então, o que você vai ter que começar a praticar de exercício? Escolher em quem que você vai gerar o desejo de compra. Né? Aí a gente chega aqui, você vai começar a se perguntar, então é por isso que tem que descrever o cliente ideal. É por isso que todo mundo do marketing digital, né, que fala sobre vendas hoje, fala, descreve o avatar, descreve, lista, escreva quem é o seu avatar. É por isso. Não é por causa do filme Avatar. O avatar é o cliente ideal, é o perfil do cliente ideal. Né? Pique, persona, avatar, cliente ideal. Tudo fala sobre a mesma coisa. Você tem que identificar. Na verdade, você escolhe. Né? Você escolhe. Você escolhe o seu cliente ideal. Só que se você já tem um negócio, você começa a ver padrões ali. Quem são os clientes? São aqueles que mais compram de você, menos reclamam e, consequentemente, mais geram lucro, mais recorrência, mais compras, menos reclamação, menos trabalho, né? Mais lucro. Quem são os seus clientes que te dão mais lucro? Observa no seu negócio que você vai enxergar padrões.
né? Então, esse é o fundamento número 7. Aqui a gente começa já a ir para o fundamento número 7, que você tem que conhecer o seu cliente ideal. Conhecer o cliente ideal é um fundamento, assim, essencial. Conhecer o cliente perfeito para você. E quando a gente fala de conhecer, até o Michael Gerber, né, o maior especialista do mundo em pequenas empresas, o Michael Gerber fala as duas esferas que você tem que conhecer seu cliente ideal. Você tem que conhecer a demografia dele, onde ele vive, quantos anos ele tem, o sexo masculino, feminino, ou os dois, quanto ele ganha, né? Tem que conhecer ele demograficamente, as características demográficas e as características psicográficas, que é o quê? Quais são as principais dores dele, quais são os principais medos, as principais preocupações, os principais riscos que ele tem pela frente. Então, com isso, você vai saber o que ele precisa para melhorar a vida dele, qual dor você pode suprir, qual benefício você pode gerar para suprir aquela dor e gerar transformação. Do que ele tem medo, né, para você, que esse medo às vezes é uma objeção ou uma razão de compra. Então, você tem que comunicar com esse cliente nesse nível, falar dos problemas dele, falar das dores dele, falar dos medos dele, dos riscos que ele tem pela frente. E com isso vai construir a percepção de valor direcionada, né? Além disso, vai ter que conhecer as aspirações, sonhos, oportunidades que ele tem pela frente, as possibilidades desconhecidas, e você vai falar sobre elas, você vai adereçar elas quando for comunicar com o seu cliente. E isso vai construir o que? Percepção de valor. Percepção de valor redirecionada. Percepção de valor tem que ser maior que o preço. A percepção de valor sendo maior que o preço, o cliente vai comprar de você, porque o dinheiro flui na direção de quem gera mais valor. E com isso você vai estar melhorando a vida do cliente e vendendo mais. Esse conceito você consegue aplicar em qualquer estratégia de venda, seja no funil de venda, seja lançamento, seja perpétuo. Se você está gerando valor, gerando percepção de valor, está conseguindo comunicar de forma direcionada para o cliente certo, para gerar desejo de compra, aí as vendas vão acontecer. Né? Esses são os principais fundamentos das vendas. Né? Você tem que conhecer o cliente ideal, né? Para fechar aqui o sétimo fundamento, você tem que conhecer o cliente perfeito. É fundamental conhecer o cliente perfeito. E indo além, né, você tem que listar as principais objeções que o seu cliente perfeito, né, seu cliente ideal, pode ter. O que impede ele de comprar? Quando ele decide não comprar, ele fala, não vou comprar porque... Né? E sobre objeção, né, nunca é porque está sem tempo, nunca é porque está sem dinheiro. Né? Pode ser falta de prioridade. Tempo, dinheiro, ou tem que conversar com a esposa, ou vai dar uma voltinha e já volta, isso, ou tem que conversar com o marido, isso nunca é objeção real. A objeção real, às vezes, é porque ela não confiou em você, não confiou no seu produto, acha que aquilo não vai gerar a transformação prometida, acha que aquilo não tá precisando, não gerou desejo de compra suficiente. Então, você tem que conhecer as objeções e estruturar o seu processo de oferta, seu processo de conversão, falando das objeções, falando das aspirações, falando dos medos, das dores, construir essa percepção de valor. Esse é o sétimo fundamento das vendas aqui. Esse é o sétimo fundamento, certo? Aí, né, só para a gente conceituar aqui, sobre cliente ideal, quem tenta vender para todo mundo, quem tenta despertar desejo de compra em todo mundo, né? Quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. Simples assim, porque fica genérico, não agrada de verdade, não agrada ninguém. Aí você vai voltar lá para aquilo que a gente falou no início. Guerra de preço, quer vender mais, você pratica descontos e contrata mais vendedor, só foca nisso, não foca em percepção de valor, não utiliza outro tipo de estratégia de vendas. Então, esse cliente ideal é o necessário para gerar o desejo, para gerar encaixe entre necessidade e benefício. Com isso, vai gerar recorrência, porque o cliente ideal ele vai voltar porque você supre a necessidade que ele tem, você gera a transformação que ele precisa, então vai gerar recorrência, ele vai voltar, vai comprar mais, vai voltar, vai comprar mais, e recorrência é um dos fatores do crescimento, né? Recorrência, margem, escala, tudo isso são fatores do crescimento, tá? Então, recapitulando aqui, os 7 fundamentos, né? Recapitulando os 7 fundamentos, que agora você tem conhecimento dos 7 fundamentos, vai conseguir mudar suas crenças, sua visão sobre vendas, né? Com isso vai tomar decisões, iterações melhores em relação a vendas, que é o motor da sua empresa ali, e vai gerar resultados, gerar mais vendas, mais lucros, mais crescimento. Então, recapitulando, o fundamento número 1 é que pessoas estão sempre
sempre, sempre em busca de benefícios para elas mesmas. Seu cliente, ele está sempre buscando um benefício para ele mesmo, sempre. E o fundamento número 2 complementa esse número 1, que ninguém quer o produto ou serviço, seu produto ou serviço. Ninguém quer. Na real, ninguém quer seu produto ou serviço. Ninguém quer o porta-retrato, e sim ver a foto da família e ter a lembrança da família. Né? A gente pode ir além ainda. Ninguém quer cortar o cabelo, quer estar com uma boa aparência, quer estar com uma autoestima bacana. Ninguém quer levar o cachorro no pet shop, quer ver o cachorro cheirosinho ali, se sentiu e ter o sentimento de que está cuidando bem do cachorro. Na real, ninguém quer produto ou serviço, e sim o benefício gerado por ele. Simples assim. E a venda é melhorar a vida do cliente. Vender é você entregar um veículo para ele que leva ele da situação atual para a situação desejada. O benefício sobre a necessidade gera transformação. Vender é melhorar a vida do cliente, é gerar valor. E o valor entregue, com base no processo de decisão de compra, valor e preço, o valor entregue tem que ser sempre maior do que o preço, porque o dinheiro flui na direção de quem gera mais valor. Simples assim, para ser recorrente, constante, entregue mais valor do que o preço, mais valor do que preço. E preço, né, para a gente diferenciar também, a gente vai para o fundamento número 5. Preço é o que se paga, valor é o que se leva. São coisas diferentes, preço e valor são coisas diferentes. E o valor é uma percepção. Percepções de valor geram desejo. Desejo é gerado de forma individualizada. Né? Então, o fundamento número 6 é que você tem que gerar ele, tem que comunicar de forma direcionada para gerar o desejo. Geração de desejo é realizada de forma direcionada. Direcionada para quem? Aí vem o fundamento número 7, para o seu cliente perfeito. Né? Para o seu cliente perfeito. Você conhecer bem, né, demograficamente, psicograficamente, conhecer bem o seu cliente ideal é um fundamento, é fundamental para o crescimento do negócio. Né? Então, esses são 7 fundamentos das vendas. A gente passou aqui pelos 7 fundamentos. Tá? Então, assim, dito tudo isso que a gente falou dos fundamentos das crenças, entenda, venda não é e nunca será sobre você. Não é o que você gosta, o que você acha do produto, se aquele produto é bom para você ou não. É sempre sobre o cliente. É sempre sobre o cliente. E as grandes empresas, as maiores empresas, são as empresas que se arriscam a focar em pouquíssimos clientes. E ela tem uma comunicação tão direcionada que ela repele outros clientes. Então, por exemplo, o McDonald's é uma máquina de crescimento, é a máquina da padronização, a força de vendas gigantesca. Tem gente que odeia McDonald's, né? E está ficando cada vez menos saudável, né? Essa visão de coisas saudáveis está cada vez mais afastando outras pessoas. Mas isso não abala o McDonald's, porque para o público ideal dele, eles vendem, vendem e vendem sem parar. Tem uma loja de móveis americana que chama IKEA, que é uma loja que se diferenciou de tal forma que ela conseguiu reduzir o custo. Ela entregava os móveis desmontados, e a pessoa tinha que transportar o móvel para casa dela. Ela apresentava os móveis num galpão, apresenta os móveis num galpão, não tem lojas. E ela atrai um público que foca em preço. Quem não foca em preço passa longe, porque dá mais trabalho, tem que montar o móvel, tem que transportar, a loja é feia. Né? Só que o público ideal dela compra e compra muito, vira uma máquina de vendas, máquina de gerar crescimento. Né? Então, você tem que direcionar a comunicação de forma a criar expectativas, criar desejo e, além de atender, surpreender, superar expectativas, gerar mais valor do que o preço pago. Tá certo? E para fechar aqui, e eu vou abrir aqui para vocês jogarem uns insights e perguntas aí, para fechar, né, entenda que desconto, prática de desconto, é a incapacidade de gerar percepção de valor. Se você está precisando praticar descontos, reduzir preço, se você está precisando disso para vender mais, isso é um atestado de incapacidade de geração de valor. Não estou falando para nunca dar desconto, mas tem muitas e muitas e muitas estratégias que vêm antes do desconto. Né? O desconto, assim, é dinheiro que está escorrendo pelo ralo por causa de uma capacidade de gerar percepção de valor. Então aqui a gente cobriu as crenças, cobriu os 7 fundamentos das vendas. Se você dominar, praticar, né? Se você só ver a live aqui não vai fazer diferença não, mas se você entender isso, absorver isso e começar
a direcionar a comunicação do seu negócio, o dia a dia do seu processo de vendas, com base nesses fundamentos, aí você pode aprender estratégia, técnica, ferramenta, que as coisas vão vingar. Você vai vender mais, esse motor de vendas vai puxar a sua empresa para frente, gerar mais vendas, mais lucro, mais crescimento e colocar as coisas e fazer a sua empresa decolar. Esse é o objetivo dessa série aqui, é ajudar os donos de empresas que querem fazer a empresa decolar. Então comente aí, né, daqui a pouco a live expira, joga um insight aí no chat ou pergunta, para a gente encerrar aqui. Na semana passada acabou que a live fechou sozinha, perdi a gravação, por sorte eu tinha gravado aqui na webcam. E agradeço a participação de todo mundo, para quem ficou comigo até o final aí. Coloque em prática esses princípios, esses fundamentos sobre vendas, que os resultados vão vir gradualmente, né? E é um processo, você vai amadurecendo, amadurecendo, e vai tendo cada vez mais clareza e consciência desses fundamentos para estruturar sua oferta, estruturar sua abordagem de vendas, estruturar seus criativos, suas headlines, seus posts, Nutella, raiz, lançamento, perpétuo. Quem está no meio digital aí tem muitos nomes, nomenclaturas novas. Para quem está no meio físico ali, tem spin selling, cross selling, upsell, downsell, tem vários nomes. Se você conhecer esses fundamentos, você vai trazer resultados em qualquer um. Então, agradeço quem ficou até o final comigo aqui. Vamos que vamos. Quinta-feira que vem, às 20h45, tem mais live. Às 20h45 tem mais live. Obrigado, Sarinha. Obrigado, Cláudio e Adriano. A gente fica por aqui até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem a gente volta com a live 005. Então, agradeço, muito obrigado e até a próxima.